Jornal da 6, entrevista. Vamos voltar a falar sobre economia. Já está aqui conosco no estúdio o consultor Távio Almeida, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Távio. Boa noite a todos os ouvintes da 96. Prazer estar novamente aqui com vocês. O Brasil teve um crescimento de 0,1% do PIB, do seu produto interno bruto. Como é que o senhor avaliou esse percentual, na sua opinião? É um momento de voltar a acreditar no país, voltar a acreditar na economia do país? Já existe uma luzinha no fim do túnel, doutor Távio? Sem dúvida, essa luz ela já vem há um certo tempo, alguns meses atrás, né? Os 3 primeiros trimestres, né? Ou, na verdade, os 3 trimestres que nós passamos esse ano, todos foram dados positivos, né? Já começou um ano bem melhor do que os últimos 3 anos, que foram desastrosos para a nossa economia. E os dados que saíram hoje desse terceiro trimestre já fizeram com que todos os economistas já buscassem rever a expectativa de crescimento para o próximo ano, já havendo uma melhora, né? Uma expectativa de melhora, imagina algo em torno de 3% de crescimento do PIB para o próximo ano. Então tudo isso, o cenário está todo conspirando para realmente as coisas melhorarem. Claro, temos ainda algumas nuvens esparsas ali, que é a questão da eleição, né? É um ano aí de... Eleição, Copa do Mundo, né? Que há alguns anos atrás, teve eleição, Copa do Mundo, e um pouco depois ainda teve a Olimpíada, né? Além do que, foi um ano da última Copa, assim, repleto e muito recheado de feriado, né? Eu digo, meu Deus, como é que uma economia vai para frente desse jeito? Tem setores que de fato capitalizam bem, né? O feriado, sobretudo no meio da semana, quando a turma canalha e faz uma semana quase toda de feriado. Mas tem outros setores que precisam faturar e quando fecha a loja é difícil. Complica. Esse ano, 2018, prevê-se muitos feriados também. Um excesso até de feriados. Vários feriados caem na semana. Não, praticamente todos. Né? Vamos ter muitos feriadões, né? Feriadões. E agora... fora os jogos da Copa, que todos, praticamente a grande maioria, caem em semanas e em horários comerciais, tipo 10 horas da manhã. São jogos, assim, geralmente num período complicado. Então você tem pelo menos meio-dia do comércio ali fechado e olha lá. Agora eu perguntaria ao economista Távio Almeida, nós tivemos o IBGE fazendo uma reavaliação dos dados sobre a economia no primeiro e no segundo trimestre deste ano, jogando os números para mais, né? Porque exatamente houve e parece que é uma coisa comum, né? Realinhar os números, etc. Agora, de qualquer forma, se esperava para o terceiro trimestre um crescimento um pouquinho melhor do que 0,1%. Né? E a explicação que o Ministério da Fazenda está dando para esse número só de 0,1% de crescimento no período de julho a setembro é que a agricultura já tinha concluído aí todo o seu processo de exportação de commodities, não é isso? Então, o crescimento que chegou a 13% no agronegócio nos 2 primeiros trimestres do ano, já no terceiro trimestre as safras já estavam negociadas, então já não tinha como o setor rural dar aquela contribuição tão expressiva que naturalmente jogaria esse número bem mais para cima. E aí, esse 0,1% não deixa de ser um motivo aí de uma preocupação que talvez leve a chegar no último trimestre do ano sem alcançar aquele patamar esperado de aproximadamente 1% de crescimento na economia? De forma alguma, você foi perfeito na sua observação. O positivo desse número, apesar de ter sido baixo, é que a economia mostrou que há uma pulverização do crescimento. Então, o que se viu em alguns trimestres passados, né, nesse ano, é que foi muito puxado pelo agronegócio, os números do crescimento da economia. Alguns números setoriais. Isso, alguns setores puxaram a alavanca. E aí, nesses últimos números, se mostrou que cresceu a indústria, cresceu o serviço. Né? Exatamente. O comércio vinha ainda amargando muita coisa, já se vê um crescimento do varejo. Então, é onde mostra que realmente agora a economia está chegando mais no consumidor final, né, em vários segmentos. E há um detalhe, não sei qual a sua visão a respeito, você pode compartilhar conosco, que é a importância, inclusive, da própria imprensa, né, porque você pode, de repente, olhar para os dados a 0,1%, você pode fazer um terrorismo, dizer que é quase nada e
propagar um cenário pessimista e esse cenário pessimista inibe o consumo. Né? Você consome, uma palavra que ele falou interessante, é acreditar. Quando você acredita, você consome, mas se você está com medo de ter um terrorismo, você retrai. Né? Isso foi feito durante muito tempo no país, mas hoje você já vê uma nova perspectiva. Você concorda que a imprensa deve ter um papel importante em animar para o consumo? Sem dúvida alguma, porque grande parte da massa da população que consome, infelizmente, não tem todo o acesso ao conhecimento, à leitura, e muitas vezes estão ali, né, ouvindo a rádio, eles estão, de alguma forma, tendo um conhecimento por alguns... O próprio investidor muitas vezes segura com medo. Né? Isso, ele tem às vezes medo que se faz. Né? Exato, ele tem às vezes medo não por falta de conhecimento dele, às vezes, mas por entender que talvez a população se retraia. Então, doutor Tasso, sem dúvida. Só para o ministro Henrique Meirelles, ele acabou de dar uma entrevista falando que as previsões estavam na casa de 2,5%, mas esses números indicam um viés de alta e de que teremos mais crescimento no próximo ano, ele completou. E aí ele foi questionado qual seria o acidente de percurso pela frente, e ele apontou 2. A reforma da Previdência não ser aprovada, né? E turbulências na campanha eleitoral, como o senhor mesmo citou. São esses 2 acidentes de percurso que podem comprometer um pouco o nosso crescimento econômico. Com certeza, de fato, assim, a PEC dos gastos já lá foi um primeiro passo, mas ela não terá efeito se não houver a reforma da Previdência, pelo menos com todas as revisões que já foram feitas e negociações. Completamente desfigurada, né? Isso, original. Mas sem dúvida dará uma mínima segurança que nos próximos anos isso se controle um pouco mais a questão dos gastos públicos. E aí, e outro fator, e aí que é talvez um de maior risco para tudo isso, é a questão da eleição, que se vier um outro governo populista, certamente toda essa política monetária, o próprio Copom vai mudar a sua linha de redução da taxa básica, com certeza. Então essa é talvez uma das grandes ameaças também para o próximo ano. Doutor Otávio, só para a gente entender aqui, que ele colocou que esses 2 acidentes de percurso, a eleição e outra a reforma da Previdência. Onde é que a reforma da Previdência é tão importante para esse nosso crescimento econômico? Olha, assim, a grande massa da economia, né, o grande fator, vamos dizer assim, de onde gira a maior parte do dinheiro do PIB da economia, ela está muito voltada aos gastos públicos. Então, e a Previdência hoje consome a maior parte do orçamento. E a população está envelhecendo. Então, isso é o que preocupa mais. Você tem cada vez mais, eu vinha agora mesmo no carro e passando notícias, né, na rádio e tal, e saindo propaganda sobre a questão dos serviços aumentando para a população idosa, que é uma tendência e tal. Era uma propaganda comercial, mas que falava sobre esse assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Realmente as mães, as famílias estão tendo menos filhos, estão a medicina avançando, ou seja, a população vivendo mais. E aí vai depender mais de previdência, não tenha dúvida. Então, esse é o fator fundamental. Existem argumentos em contrário a isso, têm sido amplamente divulgados também, mais nas redes sociais, não estão na grande mídia, até porque o patrocínio é para uma visão em contrário, a partir do governo federal que defende esse tipo de reforma. Mas, em parte desse argumento, se diz inclusive que a questão da longevidade estaria sendo utilizada como desculpa para essa reforma da Previdência, que não seria o mal do país, até porque não existiria o rombo da Previdência, que na verdade isso seria o desvio de recursos para outras áreas que deixa a Previdência nesta situação, até porque é também uma forma de distribuição de renda. Sem dúvida. A questão é assim, principal, a minha visão, você tem, claro, a parte dos recursos que deveriam ser direcionados à Previdência, eles são necessários para ser usados na saúde e em outras áreas que são fundamentais também para o país funcionar, né? A questão fundamental aí é que alguns usam como argumento é que existem incentivos fiscais que são dados a vários segmentos da economia e que se não fossem dados, você não precisava sacrificar tanto esse orçamento ou discutir essa questão da Previdência. Sendo que o que às vezes a grande massa da população não entende é que esses incentivos são fundamentais para atrair investimentos,
para o país, para que o país se desenvolva. O que ou é que para move... sobrar dinheiro para pagar juros de dívida, que aí é complicado. Ir para banco, isso não se rediscute, né? Bom, isso também, claro, deveria ser assuntos a serem pauta também no Congresso. A questão é que não é. A questão é que a economia é algo realmente muito complexo. Você não pode só, vamos reduzir os incentivos fiscais e achar que tudo vai funcionar perfeitamente. O Brasil é um país que está muito aquém em termos de tecnologia e de investimento de vários outros. Então, por isso da Previdência, essa grande importância da discussão, que é algo que é macroeconômico e que afeta a vida de todo mundo, né? Esse é o fator. Doutor Otávio, resumindo, só para a gente terminar, a gente pode ter esperança no ano 2018? Sem dúvida alguma, vai ser um ano infinitamente melhor do que os últimos 3 que nós passamos. E a lei trabalhista ajuda nisso? Também, a lei trabalhista ajuda, já começou, por exemplo, se reuniu aí os grandes do varejo na última semana, né? Inclusive a Guararapes, Riachuelo, que é aqui da nossa terra, faz parte desse grande grupo, e mostraram que eles já conseguiram, já alavancaram aí a questão da quantidade de novos postos de trabalho advindos da lei, né? Então isso mostra que em menos de um mês, eles divulgaram isso há uns 5 dias atrás, ou seja, em menos de um mês eles já empregaram, através dessa nova lei, mais do que no ano passado todo que eles criaram de vagas. Então, é um número alarmante. E isso, claro, existe aí os que questionam de exploração, de que alguém pode ganhar menos que um salário mínimo, por exemplo, de fato, mas trabalhando bem menos do que se você trabalhasse o mês todo para ganhar um salário mínimo. O que importa é a população estar ocupada e tendo renda. E aí isso traz melhoria para todo mundo, né? Com certeza. Muito bem, conversamos aqui com o economista e consultor Dr. Otávio Almeida. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6 mais uma vez. Eu que agradeço, estamos à disposição. Um abraço a Marcos Aurélio Sá, um abraço a Robson Carvalho, cidadão, um abraço para Marcão, Ciro Marques, Bill Boy. Bom fim de semana, juízo a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana, até segunda. Boa noite e até segunda-feira.